amigos da NMTV Net, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte. Hoje um dia maravilhoso, porque temos muitos assuntos, principalmente polêmicas. Polêmica até que eu acho que não, mas tem algumas coisas que acontecem no futebol que a gente fica por entender, né? Mas a gente vai falar tudo aqui hoje. Espero que seja tudo mesmo, né? Vou começar com quem hoje? Meu amigo doutor Wilmo Alves, cabeça quente, hoje tem, né? Hoje tem Santos, mas o senhor está bem, né? Estou bem, graças a Deus, estou bem, tranquilo, meio para lá, meio para cá, mas também tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tá? Eu vi que o senhor está bem tranquilo mesmo. E aí, doutor? Peraí, internautas, boa tarde, quase boa noite, os nossos colegas aqui da bancada, o presidente Newton e o professor Bosco. Ok? Estamos aí. Tá bom. E o Roy que está lá, ele mandou, o Roy vai dar pitaco aqui hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem, mandar um abraço aí para os internautas, e hoje andando pela minha velha Tabatinga, porque Tabatinga é uma cidade que tem 60 anos, é aqui do DF, né? Era um bolsão de pobreza, hoje é uma cidade que até adquiriu um certo status. Encontrei com o meu professor de redação jornalística 1 e 2 e meu professor de telejornalismo 1, quando eu fiz o curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. Zé Geraldo Ramos Trindade, um abraço e que Deus lhe dê muitos anos de vida, porque você é, além de excelente pessoa, um excelente professor. Esse nome não me é estranho, não. É um senhor muito respeitado no meio jornalístico brasileiro. É isso aí. Bom, vamos começando aqui o nosso programa. Eu queria começar o nosso programa hoje falando, iniciando aí, de uma reunião que tivemos aí de vários clubes, todos os dirigentes de clubes, para a implantação aí da Liga Única. E eu queria saber da bancada o seguinte: vai dar Você certo? esteve presente? Vai dar certo? Você esteve? Não, foi uma reunião online. Tá. Que o presidente da CBF, da CBF está reunido agora nessa semana com todos os clubes brasileiros, dirigentes de clubes brasileiros, para a implantação dessa liga que É única? Única. Liga única. Tá. Então vamos lá. Sim. Pode falar? Pode. Manda lá. O Brasil tem dimensão continental, não é? Bom, dito isso, acho muito difícil que uma única liga possa abarcar todos os clubes brasileiros. Mas na Europa funciona. Vejam o tamanho da Europa e quantas ligas, professor, tem lá na Europa. Para ter uma única liga aqui no Brasil, congregando todos os times, tenho lá minhas dúvidas e não estou torcendo para não dar certo, não é isso. Eu só tenho minhas dúvidas, tomara que dê certo, mas eu acho muito difícil em razão do tamanho do Brasil e da quantidade de clubes, do número de clubes de futebol que tem aqui no Brasil. Eu não vi ainda o esboço dessa liga, da intenção de se criar essa liga. Pode ser que depois que eu ver a estruturação de como vai funcionar, se ela vai ter uma subliga regional ou de acordo com as regiões do país, aí quem sabe a gente até se convença mais, eu me convenço
conheça mais, de que possa dar certo. Mas agora, inicialmente, eu vou esperar para ver de que forma que ela vai ser criada, para que a gente possa ter uma ideia bem mais alicerçada, do professor Bosco, sobre a intenção de se criar essa liga única, uma única liga no Brasil. Eu até acho, doutor, que a questão está pegando que vai ter que mexer no Campeonato Brasileiro e principalmente nos horários, porque segundo o presidente da CBF, hoje, por exemplo, jogo no domingo vai ter 9 horas da noite, vai ter 10 horas. E aí, professor? Terminou, professor? Terminei. E aí, doutor? Eu li alguma coisa muito superficialmente. Primeiro que no Brasil tudo é feito de cima para baixo, né? Já é um motivo para não dar certo. Porque vamos pegar o que foi feito no voleibol brasileiro e o que foi feito no basquete. É nítido. O NBB, Novo Basquete Brasil, uma diferença incrível para o modelo que tinha antigo, que ficava sobre o regime do COI, né? Comitê Olímpico Brasileiro. E o vôlei também, com a liga principal, a segunda liga, etc. Então, essa mudança no vôlei, eu não tenho dúvidas, funcionaram. No futebol, concordo em parte com o doutor Wilma, eu confirmo aqui, viu, doutor? Não li a respeito, não gosto de falar quando eu não estou embasado. Eu também, mas eu... Então, devido às condições do Brasil ser um país continental, e aí muita gente fala, é uma besteira terrível, porque tem 36 ministérios, só a França, que cabe dentro do estado de São Paulo, tem 40 e tantos ministérios, um masculino e um feminino. Então, o Brasil desse tamanho, 36 ministérios, não é nada. O problema do Brasil é o cabide de emprego, tanto na Câmara, etc, etc. Mas, devido a ser um país continental, eu acho que o que ficaria melhor seria fazer tipo a NBA, por conferências, norte, sul, leste, oeste. Aí dividiu o país em 4, fazia os campeões de cada conferência e vamos para o pau. E aí, primeira, segunda e terceira, assim como na NBA tem os classificações, assim como na Premier League tem a terceira, quarta, segunda e primeira liga. Agora, estou falando aqui totalmente do escuro, li só alguma coisa, arrumaram um presidente para a CBF lá do Acre. Eu queria saber o que tem no Acre de futebol, mas eu não tenho nada com isso, é só isso. No Acre, o professor falou que tem, não sabe o que tem lá de futebol, mas tem muita coisa boa lá no Acre, que tem aí. Tem a serra lá dos índios Yanomami. Não, tem o presidente da CBF, que veio para, né, doutor, para dar uma ajeitada aí, assim. Mas estou sendo preconceituoso. Reconheço, estou sendo preconceituoso. Desculpa. Estou sendo preconceituoso com o presidente e o futebol do Acre, não com o Estado, tá? Não tem nada a ver, são coisas diferentes. Doutor, isso aí pode mexer no já, eu vou dizer assim, cansativo, não, como é que é quando a gente fala, não, o cara está estafado, está desacreditado no Campeonato Brasileiro, porque essa liga, gente, agora já é uma opinião minha, professor,
eu acho que, primeiro, em vez de pensar em outra liga, organizar o que já tem, que é tão desorganizado. Concorda? Mas eles mudaram, né, para esse ano de 2026. Uma Série D, doutor, tem time lá de Rondônia e disputa com o time lá do Espírito Santo. Olha a distância. Por que não faz um regional e por isso aí? O senhor ia falando, eu cortei. Só para dizer o seguinte, é que para esse ano de 2026, o Wilmon, mas não vai dar certo. Como não vai dar certo? Eu também não sei se vai dar certo. Não, é isso. Eu só quero dizer que já para 2026 houve uma grande mudança no futebol brasileiro. Sim. Agora essa liga também, eu acho que é a partir de 2030. Então vai dar tempo de muita organizar. água vai passar embaixo da ponte. Vai passar demais. Seleção brasileira. Antes eu queria só dar os parabéns aí para a turma lá do Pará. Aí, ó, você falou aqui, para aquele lado tem aí, ó, tem o Paysandu que ganhou e está classificado aí para a próxima fase. Tem o Clube do Remo que deu uma. O que eu fico pensando é o seguinte, assim, né? Quando você está estudando, que você vai fazer um mestrado, o doutor aí é doutor, né? Então ele apresentou uma tese para ser doutor, ele ganhou um título de graça. Você vê um acúmulo de conhecimento da pessoa. Eu quero saber o que o cara, presidente da Federação de Futebol do Acre, tem de acúmulo de conhecimento de futebol. Olha, gente, o professor já era complicado com o Edinaldo, agora ele está complicando a vida com o Chalbi. Chalbi, né? Pois é, ontem então o Paysandu venceu o Floresta por 2-1 na série C. Parabéns aí a todos os torcedores do Paysandu, inclusive passamos aqui na NMTV Net esse jogo em parceria com o pessoal lá da Rádio Clube, a quem a gente manda um abraço, o pessoal lá da Rádio Clube, Cacheado, aquela turma toda lá, né? E tivemos também o Ituano venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0. Na Série B, o Botafogo de São Paulo, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu para o Atlético Clube, que é do Vini Júnior, esse time, essa equipe, diz que é do Vini Júnior. O Atlético de Minas Gerais, perdeu 2-1. O Coritiba, que você elogiou aí, ganhou do Bahia de virada, e eu, pela primeira vez, eu quase vi o Rogério Ceni adentrar ao campo com raiva. Mas no Campeonato Brasileiro, só para julgar a pergunta aqui para vocês dois, a pimenta, agora eu vou jogar uma pimenta. Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo com esses técnicos? Lá no Vasco, o Renato Gaúcho chegou lá com, né, vou salvar o mundo, já ganhou um copo de água, né? Aqui eles falam que é água, mas é outra coisa. O João Avelino estava jogando cerveja quente. Foi chamado de covarde porque se escondeu lá no banco dos reservas e deixou auxiliar na beira do campo para receber as copadas. Treinando, orientando o time. E depois sentado foi lá. Coletiva, mandou dois caras aí. Exatamente. O pessoal já até pensou que já tinha sido demitido. Peraí, lá fora, o jogo lá de fora, que ele não foi. Pois é, também. Pois é. Tá sendo aí, criticado. Vamos lá para o Santos do doutor. Chega lá o Cuca, que é o Cuca. O Cuca caiu. Tá cai no cai. Só deixa para mudar o time aos 39 minutos, 41 minutos do segundo tempo. Aí ele imagina. O treinador do Fluminense tirou o melhor jogador em campo contra o Mirassol. Internauta, olha só, eu não consigo entender a atitude de um técnico de futebol que o time está perdendo ou ganhando para manter o resultado, ele faz, principalmente quando está perdendo,
Ele faz as alterações aos 41 minutos do segundo tempo. Aí é tudo, né? Não é possível. Eu vou repetir aqui o que eu venho falando. Tem técnico, auxiliar técnico, a comissão, treinador de goleiro, roupeiro, massagista, médico, diretor de futebol, presidente, e ninguém viu um negócio desse, viu? É terrível. Hein, professor? Hein, professor? Não é possível. Não é possível. Eu tô vendo, nós vamos falar do jogo de ontem do Rogério, que já foi o motivo da... Mas eu quero falar sobre o jogo... Não, mas deixa eu acabar a pimenta. Do Rebeldia. Do Rebeldia, você vai falar do Rebeldia. O Rebeldia pegou o ponta-direita lá, o Canóbio, era o melhor jogador do Fluminense, disparado. O Canóbio entrou pela esquerda. Eu nunca vi o Canóbio tão bem. Aí ele foi lá, o técnico, ele mexe, igual o doutor está falando aí, aos 30, 35. Não, peraí. Aí O Cuca está mexendo com 41. Com 10 minutos, pela primeira vez, ele tirou o Canóbio. Aí eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Será que o Canóbio machucou? Aí ele botou um menino lá, sou totalmente favorável a botar os meninos. Botou lá o Riquelme, aí na outra ponta do lugar do Soteldo, botou outro menino, sou favorável também, mas não que tenha que tirar o ponta-direita lá, o Canóbio e o Soteldo, mas eu sou favorável a botar os jogadores novos para eles ganharem. Aí eu olhei assim e falei assim, esse cara tá vendo o jogo. Aí depois que eu fui saber, não, se ele jogasse mais 5 minutos ele poderia machucar. O Canóbio, com aquela vontade dele que ele tem, se deixar ele corre aquele campo lá 1000 vezes, ele vai machucar, cara. Aí, né, nós chegamos no... Diz que é o melhor elenco do Brasil e quiçá da América. Quem? Flamengo. Aí aqui tem pergunta aqui tem gente falando aqui do Flamengo que o técnico é arrogante. Mas E aí? eu pensei que você ia fazer a pergunta sobre o Rogério Ceni. Pois é, não, eu vou chegar lá ainda. Aí já começam a querer tirar o técnico, porque o técnico Só porque perdeu. Aí vai lá pro Palmeiras, ganha, e o Abel o 10, mas quando perde, eu vou te contar, ele fala que até o Gandula atrapalhou ele, né? Isso eu estou falando em geral. Aí pega um Curitiba desse aqui, ó, o Seabra, né? Que era auxiliar lá do Cruzeiro. Era auxiliar do Cruzeiro, e que por onde passa sempre deixa a marca dele, mas não é valorizado. Você pega lá o técnico Rogério Ceni, bravo. Agora vocês podem falar do Rogério. Ainda está sendo observado como jogador, ainda não tem cacife para... Já que você deu uma geral, um panorama entre os treinadores. Peraí, vamos por parte. Não, dessa vez nós vamos no todo. Dessa vez você foi no porque é diferente das partes. Porque nem todas as partes formam um todo, e nem quando você vê o todo, você consegue enxergar todas as partes. Então, foi longe. Aqui foi longe. Aqui foi longe. É uma equação matemática. União, aí no meio da união não tem a intersecção? Tem. Então acontece essas coisas. Entendo muito matemática. E no meio tem uma interrogação. Não. Você bota 2 círculos aqui, quando você aprendeu matemática lá na 5ª série. Quando esses 2 círculos aqui, isso aqui é a intersecção, entendeu? Então vamos lá. O Rogério Ceni, vamos pegar 3 treinadores aqui, ó. Um que eu acho bastante humilde é aquele que está lá no Cruzeiro, ganhou tudo do Botafogo, mas o Botafogo não era um super time, ele fez um super time. Ou seja, foi trabalho dele, aquele campeonato, porque ninguém tinha colocado Luiz Henrique, Igor, Almada, e quem era o ponto esquerda? Tinha eu acho que era o Matheus. Não, era o Matheus. Não, era o Matheus mesmo que está lá ainda. Ou seja, e ainda tinha o negão lá, a ponta direita, o Júnior Santos. Ele fez o time com o Marlon Santos e um volante lá,
e o time foi campeão. Um treinador humilde, que chega e mostra o serviço dele. Um treinador que já está subindo a cabeça dele, aquele do Novo Horizontino, né? Ou é Mirassol? Vanais. Mirassol. Já está querendo reclamar, toda hora olha para a câmera e faz assim. Já está se achando. É o treinador que quer mostrar que está trabalhando. Tá? Para mim, você olha os treinadores, você olha o Guardiola, ele está assim, você olha o Churchill lá, sei lá o nome daquele treinador do Arsenal, ele está sempre assim, treinador do... Você viu o Ancelotti não mastigando chiclete? O treinador do Bayern de Munique, o Kompany, sereno, observando o jogo. Olha que você vê um treinador, tipo o Vanderlei Luxemburgo, fazendo muito assim, você começa a ficar esperto. Aí chegamos no Rogério Ceni, no treinador do Flamengo e no treinador do Fluminense. O Renato não, o Renato para mim é entregador de camisa, não é treinador. Aí, eles, cara, fazem cada barbaridade. O Rogério Ceni, para começar, ele não tem um time do Bahia. Cada dia ele bota um jogador diferente e quer ter resultado. Não tem, futebol é association. Qual o grande problema do futebol brasileiro atual? Você tem que mexer muito no time, porque o cara joga segunda, domingo, quarta, domingo. Domingo, Campeonato Brasileiro, quarta, Copa do Brasil, sexta ou sábado, Libertadores, terça que vem, Copa do Brasil, quarta-feira, Campeonato Brasileiro. Não existe jogador que aguenta. Então, fica muito difícil você manter um time. Porém, todavia, você tem que ter sempre um time para começar o jogo e um time para terminar. Eu não vejo isso, com exceção do cara mais chato do Brasil, que é um bom treinador, do Abel Ferreira. Eu não vejo isso em nenhum treinador. Isso que você reclama aí, eu também reclamo. é um absurdo. São substituições aleatórias. Aí você não vai ter resultado, porque o futebol é associado. E um terceiro treinador que ninguém aguenta mais é esse do Vasco. Ele só vai para time que ou o Dorival Júnior dirigiu ou o Diniz dirigiu. Por quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele aproveita os trabalhos desses jogadores, desses treinadores. No terceiro mês, ninguém aguenta mais ele. Quem é esse? O Renato. Entendeu? Horroroso. E aí ele fica desempregado, aí a imprensa, não, pode levar o Renato Gaúcho. Eu acho que deve ter alguma coisa aí. Então, de uma maneira geral, o treinador do Flamengo não é culpado de nada disso que aconteceu do 3-0 do Palmeiras. Eu vi o jogo, achei o árbitro estragou o jogo com a expulsão. Não sou flamenguista, aliás, eu torço, todo mundo sabe que eu tenho só 2 times, eu torço para o Fluminense ganhar e o Flamengo se lascar. Então, mas achei que o juiz expulsou injustamente o jogador, porque o cara também abaixou a cabeça. Mas bateu no rosto dele, sangrou. Futebol é um esporte de contato. Mas vamos supor que isso aí não foi determinante. Um time que joga contra um treinador, que vai jogar contra um time que o treinador adversário tem 5 anos que ele dirige o time, você tem que saber que ele vai ter um plano A, vai ter um plano B, e na última hora ele vai ter um plano C, cara, porque ele está com esses caras há 5 anos, então ele já testou de tudo que ele podia ter testado. Aí que faz o treinador iluminado do Flamengo? Vamos marcar a saída de bola do Palmeiras. Entregou o olho. Foi a mesma coisa que o Rogério Ceni fez lá. Tá ganhando o jogo. Tá ganhando de 1-0, deu 3 contra-ataques. 2-0. Era 1-0. Era 1-0. O Bahia estava ganhando de 1-0.
vamos para cima dos caras. Tomou 3 contra-ataques, 3 gols, continuou jogando melhor, jogou melhor o tempo inteiro. Então, tanto o treinador do Cruzeiro, para mim, um grande treinador, quanto o Abel Ferreira, são grandes treinadores. Só que o treinador do Cruzeiro, ele tem mais postura de treinador que o Abel Ferreira. Agora, cá entre nós, o Rogério, ele é muito vaidoso, cara. Só ele que acerta e o time todo erra. Aí, Mas o problema do Rogério... não vai a lugar nenhum. O problema do Rogério, você falou que ele faz um giro de jogadores. Doutor, o problema não é problema do Rogério, aquilo é imposição da SAF. Eles têm que fazer o rodízio ali para vender jogador. Então, só que nesse intervalo aí, ele está colocando o nome dele para... Só um pititinho, dá só um pedacinho, já que eu cortei por partes, só uma carne moída. Morre uma vez. Eu vi a corrida do Canadá. Como é bom a gente ver 2 pilotos, né? Brigando. O Kimi Hype? Não, o Kimi italiano lá e o Russell. Os 2 da Mercedes, Da mesma equipe. 30 voltas, pau a pau, querendo um tomar o lugar do outro, e ninguém lá mandou fazer igual na época do Rubinho com e nem o Petitinho, né? Não, era o Rubinho e O francês, era o francês lá. não era o francês, não, era o alemão, Schumacher. o Schumacher. Não, deixa o Schumacher passar. Uma das coisas que eu admiro no ser humano é a personalidade dele. O menino querendo o lugar do Russell, e o Russell falando: não, você tem que esperar a sua hora. Mas todos os 2 dirigindo ali. Quem não viu a corrida, passa lá no Grande Prêmio do Canadá. Não sei se você ouviu, doutor. Um pedaço só. Você ouviu? Só um pedaço. Que é aquilo? Aquilo é um exemplo máximo de esporte e competição de alto nível com respeito. É assim que tem que ser, na minha opinião. 19 anos o Antonelli, o Kimi, né? Kimi Antonelli. Kimi Antonelli. Foi Então, não foi lindo aquilo ali? Não é por causa daquilo que você assiste esporte? eu já levantei de madrugada para assistir Fórmula 1 com Ayrton Senna. Depois disso, aí aquelas entregadas, eu estou vendo aí o Nelson Piquet ficar reclamando que aprontaram com ele. O Nelson Piquet, agora nós estamos até falando de Fórmula 1. Mas é que a gente gosta de esporte. O Nelson Piquet está reclamando de uma coisa que ele sempre foi aquele cara que também não tinha lá de chegar. Vamos ser sinceros. Aí o Ayrton Senna não, um cara que, né? Então eu acho que tem essa mágoa, é um tricampeão. O Ayrton Senna, assim, posso trocar em miúdos? O Ayrton Senna era um cara mais humano. O Piquet, aquele cara irreverente, entendeu? São personalidades diferentes. Então ele tem que estar no pedestal diferenciado, né? Se ele é o outro é de cá, então segue o jogo, né, doutor? Mas o senhor colocaria aí alguma pimentinha aí nesse problema do Bahia aí? Estava ganhando e... Não, eu tem hora que eu tenho alguma dificuldade para extrair coisa de mãe de Ná. Já falei isso aqui. Já. Tá? Mas quando o senhor está ganhando, não é melhor o senhor ter o contra-ataque do que dar o contra-ataque para o adversário? Sem dúvida. Eu não entendi o Rogério Ceni. Então, deixa lá. E aí, eu acho que eu penso que uma comissão técnica de uma equipe não é só um treinador. Mas aí
todo mundo tem medo de dar opinião e todo Não é mundo tirar possível, o cara. professor. Não é A possível. faixa que é caraca está dando palpite errado. Não é possível. Tem hora que a gente vê a imagem, pega o treinador conversando com o auxiliar, os dois conversam, mostram não sei o que e tal, e às vezes o auxiliar vai, chama o jogador, não é? Nem sempre é o técnico que chama o jogador para substituir alguém. Então, na minha visão, foi uma escorregada de banana do Rogério Ceni naquele jogo, porque ele estava ganhando de 1-0, ele podia manter aquilo ali, pelo menos até o final, mas ele podia levar um gol, sim, mas pelo menos ficaria 1-1 e não 3-2 como ficou, tá bem? Olha, rapidinho, quero a opinião de vocês sobre isso aqui. O clube do Remo estava ganhando o jogo, o Jajá, Virou moda. que fez um golaço até, ganhando o jogo, e de repente, numa jogada lá, ele faz um gesto Obsceno. para o camarada e é expulso. Né? É o terceiro cara que faz isso aí. Está virando moda isso? Eu ia dizer isso, Newton. O que está acontecendo? Isso até 3 meses, 2 meses, 3 meses atrás, a gente não ouvia falar disso, professor. O que está acontecendo? Pois é, isso aí, ele prejudicou o time, que tomou a virada, né? Ainda perdeu, tomou a virada, porque jogou com 10. O doutor aí tem muito mais subsídios para julgar a mente humana, porque ele foi advogado, e quando você é advogado, você tem que entrar lá na cabeça do que o cara está falando, não do que o cara apresenta, mas você tem que entender, subentender tudo que ele está querendo, ou para se beneficiar, ou para lograr, ou para anular alguma causa. Então, às vezes eu fico pensando assim, o que está atrapalhando o futebol brasileiro? É o excesso de vaidade dos jogadores? Que a pessoa... Uma coisa que eu penso assim, todos eles, né? Eu estudei psicologia porque eu queria ser psicólogo esportivo. Era uma das coisas que eu ia fazer o estágio no São Paulo com o Tele Santana, porque eu queria ser um psicólogo esportivo, queria orientação. Para mim, o maior treinador que o Brasil já teve, tricampeão do mundo em futebol, foi Tele Santana, tá? Para mim, é o maior treinador que o Brasil já teve disparado. Então eu queria saber por que o staff do cara não prepara ele porque não é difícil você chegar no topo. O difícil é você permanecer no topo como uma pessoa boa, uma pessoa sem vaidade, uma pessoa que respeita seus colegas. Eu vejo claramente que a maioria dos jogadores brasileiros, vou falar 3 aqui que estão em evidência: Vinícius Júnior, Rafinha e Neymar. Nenhum dos 3 tem acompanhamento de um psicólogo, de um cientista social, para conversar com eles, para preparar a cabeça do cara. Porque dinheiro para pagar ele tem, né? Não, peraí. Porque, cara, não é o dinheiro que vai transformar você num ser humano bom ou ruim. Não é você fazer um gol de placa ou não que vai transformar você num jogador que vai ganhar. Mantém isso que o Zico manteve a vida inteira, né? Um cara assim, que até hoje eu acho ele excepcional, jogou no Cruzeiro, era um negro, Zé Carlos, foi campeão no Guarani. Muito bom. Entendeu? O Zito, campeão pelo Santos, bicampeão mundial. Esses caras, esses caras que eu falei aqui, e com exceção dos 3 que estão em evidência no Brasil, eles eram, além de tudo, líderes e seres humanos. Esses 3 meninos brasileiros, eles parecem que saíram
do ginásio estão entrando no ensino médio, cara. Complicado. Aí o doutor aí que tem mais experiência do que eu, porque eu só formei em psicologia, eu nunca trabalhei. Você conviveu com isso aí nos tribunais. Mas é uma coisa impressionante. Eu vejo o comportamento. Não, a gente está falando disso aí por causa dos gestos obscenos. É coisa de menino de quinta série. Impressionante, velho. Coisa que não tem no terrão, porque lá é parte do braço, né? O que aconteceu? Que é o terceiro caso, seguido. Isso não existia no futebol. Ou tinha e nós não sabíamos. A câmera não O mostrava. argentino faz assim, né? Então. Que também para mim é uma tremenda uma provocação. O goleiro na Copa do Mundo lá foi advertido. Agora, além disso aí, doutor, eles estão falando do cara. Não, isso aí não. Isso aí Está apelando também por causa disso. Pedido de silêncio, né? Silêncio. Isso aí foi o Flamengo não estava preparado para tomar de 3-0 e perdeu a cabeça. Sobre do Flamengo, eu quero falar rapidinho. Pois é, mas eu já vou emendar aqui, ó. A Marlene Silva, não, cadê? Aqui é o Luiz Marcos, lá do Rio de Janeiro, está perguntando: cadê os flamenguistas? O João Paulo, ei, Roy, me desculpa, mas o Palmeiras engoliu o Flamengo, doutor, fala nada não, mas Santos não tem jeito. Viva o Palmeiras! Mas não falou que o Bahia, né? Mas João Paulo, e o Bahia? Mas Vamos falar do Bahia. Você estou em cima do rabo dele, só viu o rabo dos outros. Mas, ô João Paulo, quem vai te dar a resposta aí é o Roy. Ele mandou a resposta para você. Boa tarde, presidente. Ao meu confrade João Bosco, aquele abraço. E ao colega Wilmo, muito boa noite e cabeça fria, meu amigo. Presidente, eu vou começar a minha participação hoje respondendo ao nosso internauta, o João Paulo. Parece que o João Paulo não viu o jogo. Por quê? Os 28 minutos em que o Flamengo teve 11 jogadores, amassou literalmente o Palmeiras. E foi o melhor jogo que o Flamengo fez em 2026. Claro que com um jogador a menos, a coisa mudou de figura. Mas mesmo assim, o time do Flamengo conseguiu segurar por mais uns 10, 12 minutos o jogo e atacando o time do Palmeiras. Agora, tem 3 aspectos a serem analisados. O primeiro, jogador a menos, o campo fica maior. Os jogadores que ficaram têm que correr mais para suprir a lacuna deixada pelo companheiro expulso. 2. O Flamengo jogou no meio de semana. E ponto 3, ficou evidente, a partir do segundo tempo, que o time do Flamengo cansou, não só pela viagem, não só pelo jogo do meio de semana e não só por ser obrigado a correr mais por ter um jogador a menos. Bom, o Palmeiras não tem nada com isso. Problema do Flamengo. O jogador foi expulso e o Palmeiras se aproveitou da situação para ganhar o jogo. Vamos ver um aspecto. Todos os gols do Flamengo, ou melhor, do Palmeiras, foram feitos na base do contra-ataque. E um deles, se a gente for ser mais contundente, houve falha do Rossi. Mas, repito, o Palmeiras não tem nada com isso. Aproveitou uma situação e ganhou o jogo com certa folga. Agora,
O que há de interessante nisso é que o senhor Abel Ferreira, na sua entrevista pós-jogo, tentava de todas as formas explicar o inexplicável. Ele reconhece, ele sabe, a torcida palmeirense sabe disso, e você também, João Paulo, sabe de que a história do jogo, se fosse ontem contra 11, seria totalmente diferente. O ano passado, o Flamengo ganhou 6 pontos que disputou contra o Palmeiras. Ganhou os 2 jogos. Mas, repito, parabéns para o Palmeiras, que aproveitou uma situação e amenizou uma crise. Isto faz parte do futebol. Compete ao Flamengo agora correr atrás e recuperar os pontos que ele deixou pelo caminho. Muita gente diz, agora é hora do Flamengo correr atrás do prejuízo. Ninguém de bom senso corre atrás de prejuízo nenhum. Todo mundo corre atrás de lucro. Todo mundo corre atrás de recuperar o que se ficou pelo caminho. Esta é a missão do Flamengo. E pós-Copa, teremos um outro campeonato. Agora, presidente, falando sobre essa briga, entre aspas, de diretores e papapá, das ligas, existem já há algum tempo 2 ligas querendo entrar no futebol brasileiro e agora tem um terceiro. Isso é briga de cachorro grande no escuro e que vai demandar mais, pelo menos, 2 a 3 anos para que isso possa se concretizar. E até me arriscaria em dizer que nos próximos 5 anos ninguém vai mudar essa liga, ninguém vai aderir por completo a algumas dessas ligas, porque existem vários pontos antagônicos com referência a elas. Então, essa briga de foice no escuro vai perdurar por mais algum tempo. No mais, é desejar um grande abraço para todos e até o próximo Tribuna do Esporte. Pois é, e o Roy também falou, aproveitou aí, falou aí da Liga, que falou que também não acredita muito aí nessa implantação imediata, mas ele falou aqui, doutor, ó, o senhor aí não tem jeito, o Santos. Que danado, hein? Mas é aquilo que nós falamos, que eu falei. Eu não quero, nós não devemos, não podemos ficar aqui falando do Santos o tempo todo. Isso. Mas eu fico enraivecido, eu fico indignado, porque entra treinador, sai treinador, e o desempenho do Santos é o mesmo. De repente, quando entra o treinador, aí vai lá, o Santos ganha de 2-0 do São Lourenço, lá. Não foi? 2-0. Aí vem e perde para o São Lourenço. Pior. Pior. Ganhou do Curitiba de 2-0 e perde para o Curitiba de 3-0. Aí não complica, né, doutor? Tá, então, sabe, ela sistema de jogo. Cada jogo da equipe do Santos, cada jogo é um time diferente. Eu não sei o que dá na cabeça do treinador brasileiro, que parece que eles ficam querendo testar o jogador. Teve um jogo aí agora recente que ele achou de retirar os cascudos, os mais velhos, e botou só o garoto lá dentro, aos 41 minutos. Pode. Eu desespero do professor aqui com os beldia. Olha aqui, a Marlene Silva, lá do Rio de Janeiro. Fora Renato Gaúcho, péssimo treinador. Acho que nós já falamos aqui muito do Renato, né? Inclusive o professor falou que o Renato gosta de pegar já o time montado só para ele dar sequência. Entregar as camisas. 3 meses. Olha que os caras dá 2 meses, 3 meses, não aguenta mais o Renato. Mas o Renato marcou gol de barriga. Ah não, ali... Como jogador, ele
é Eu diferenciado. vou fazer uma analogia aqui, ó. Você pega um menino juvenil, o Toró, que fez o papel de Pelé no filme Pelé Eterno. Você sabe por que o apelido dele era Toró? Que nos jogos da categoria de base ele fazia chover, fazia gol de tudo quanto é jeito. Mas aí ele passa para o principal e vira um jogador. Aí virou um Toró. Aí ele viu um chuvisco, entendeu? Então, a analogia que se faz é o seguinte, cara. Quando você sai de um nível para o outro, o Renato como jogador, excepcional, fazia diferença. Como treinador, cara, é outro nível, entendeu? Mesma coisa o Rogério Ceni. O Rogério Ceni ainda consegue, devido ao nível intelectual dele e inteligência dele, ele é melhor. Porque o Renato, cara, o Renato é aquele jogador de futebol que terminou ali no supletivo e tal, que era muito pobre e tal. O Renato tem grandes méritos até chegar onde ele chegou. Eu não acho ele um bom treinador, mas ele tem grandes méritos, foi um grande jogador, merece tudo. Agora, ele, na minha opinião, não é um bom treinador. Então, jogador é uma coisa, treinador é outra. Doutor, terminou? Terminei. A Marlene falou fora Renato e tal. Só uma perguntinha rapidinho para o senhor. Isso não é um desrespeito com o ser humano, com aquele profissional que até poucos dias ele estava batendo palma para ele? Eu tenho um ponto de vista que, eu já falei outro dia aqui, eu tenho muita dificuldade de separar. Mãe de Ná, do Jackson Sentador. Separar o Wilmon torcedor de um time para o Wilmon comentarista de futebol. Sim. Eu tenho uma certa dificuldade. Por quê? Porque eu não tenho, que eu vejo na nossa crônica, eu não tenho esse tipo de crítica que a gente faz. Eu até discordo, presidente, da sua colocação de ser um desrespeito. É possível que ela, em São Januário, se é torcedora do Vasco, em São Januário, assistindo o jogo, em algum momento ela tenha gritado lá, a exemplo de milhares de pessoas que estavam em São Januário, gritando fora coisa. E o torcedor é passional, né? Esse é o problema. Por isso é que eu me permito discordar um pouquinho da sua colocação, porque o torcedor é passional. O professor disse bem. Então, se o técnico não vai bem, o que vem, qual seria a colocação, como é o nome dela? Marlene. Qual seria a outra colocação da Marlene? Não, vamos dar tempo ao tempo, que o Renato chegou agora, já ganhou alguns jogos e tal. Inclusive foi mantido no... Exatamente. Então, eu acho que ela, como torcedora, ela está no papel dela, como torcedora. Tá? Eu não acho que seja um desrespeito. Agora outra pimenta, doutor. O Laerte Costa, o Gama ganhou 4-0, tá? Fez um golaço. Zerado na Série B. Rapaz, tudo na vida é confiança, né? Porque se o time está perdendo, faltando um minuto, o cara nunca chuta aquela bola, porque se ele errar, nego mata ele. É verdade. Mas como está ganhando, vou chutar. Tudo dá certo. Deu certo. Tudo dá Parabéns certo. aí, a torcida ganha. Conspira para o cara ser feliz. Quando você está ganhando, tudo conspira para você ser feliz. Isso aí, o Brasiliense também ganhou. O Brasiliense ganhou do Inhumas, né? Inhumas ganhou, Ceilândia Eu já ganhou. contei essa história aqui do Inhumas. O Capital empatou, mas tá tudo dentro. Mas o Brasiliense ganhou do time chamado Nenhumas. Não ganha Nenhumas. Professor, você estava na bancada quando eu expliquei a história? A primeira vez que eu tomei um refrigerante da minha vida Foi Inhumas. foi lá em Inhumas. Eu jogava no Juvenil do Taquaral e nós fomos jogar contra. Não O senhor era lembra bem. qual era o refrigerante? Pode falar? Pode. Pepsi Cola, geladinha lá. Era um Era uma campo, delícia. era um campo de terra e nós fomos jogar contra o Juvenil do Inhumas. Não era aquele Juvenil, sabe? O titular, Titular.
me parece que nós perdemos de 3-1. Foi ali que eu tomei o meu primeiro refrigerante geladinho, Cola que que eu tinha 14 anos nessa Pepsi época. Cola que é a maior concorrente da Coca-Cola. Pois é. Então, tá bem? E ali tinha um jogador, depois ele foi para o Goiás, que tinha um apelido de Bodinho. Nunca ouviram falar desse jogador? Nunca vi. Não, eu só ouvi o Goiás do Rio Delmar para cá. Pois é, parabéns aí à torcida do Gama, parabéns aí A torcida do Brasiliense também, né? ao presidente Wendel, que está fazendo um trabalho maravilhoso, ao técnico, né? Vamos ver agora o mata-mata. Né? O mata-mata que não é o quê? A Leonora Costa, lá de São Paulo, esse Mirassol está bem na Libertadores, mas precisa pensar no brasileiro. Fica a dica. Ganhou do Fluminense, melhorou, está pertinho da zona de rebate, sair da Qual é o zona. nome dela? Meu nome? É a Leonora. Leonora tem razão. Quem viu ou quem acompanhou o Mirassol no ano passado e hoje acompanhando o Mirassol no Brasileirão, fica perguntando. É claro que nós sabemos que ele teve um desmonte do time. Não resta a menor dúvida que ele teve um desmonte do time. Alguns foram embora, né? Foram embora. Mas a pergunta que eu fiz, se foram embora para o Campeonato Brasileiro, também foram embora para a Libertadores, né? Lógico. Também foram embora para a Libertadores. Aí vem aquela questão seguinte, provavelmente um planejamento estratégico da diretoria com a comissão técnica de que, não, nós vamos dar prioridade à Libertadores. Certo ou errado? Para mim, errado. Porque se cair, se dá prioridade para a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, ele está na zona de rebaixamento. Ok? E se ele não conseguir se recuperar agora que está encerrando a primeira etapa antes da Copa do Mundo, está arriscado ele rebaixar. Se rebaixar e ganhar lá na Libertadores, não é? Eu acho que era preferível que desse a prioridade para o Campeonato Brasileiro. Tá bom. Por quê? Porque na Libertadores ele não tem uma obrigação, e o professor, ele não tem aquela obrigação, porque é uma outra competição. E agora ele não vai poder jogar mais no estádio dele, né? Pois é. Por causa é pequeno. É pequeno. Se ele desse a prioridade para o Campeonato Brasileiro, poderia estar melhor e não tão bem na Libertadores. Que ele não estaria sendo criticado como a Eleonora está dizendo aí. Mas eu penso... Como é que já está lá na beira do campo? Eu penso que o Mirassol não vai cair e que o Santos e o Vasco vão ter que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Deixa eu ver aqui. A Miramar do Santos, lá do Rio de Janeiro. Hoje tem Flamengo contra o Cusco. Tem que ganhar o jogo em casa, fora Léo Jardim. Já contrariou o grupo. Técnico arrogante. Nós já falamos sobre isso. Mas não quero dar uma palhinha sobre a expulsão. Professor, eu peço permissão até para discordar um pouquinho da sua observação em relação à expulsão do Carrascal, dizendo o seguinte, na minha visão, eu acho que o adversário baixou um pouquinho a cabeça, mas ele levantou muito o pé ali. Mas exclusivamente com a bola. Não teve a intenção. Agora tem uma observação, tem uma observação que em 2023, me parece que foi 2023, sim, ele jogava pelo River Plate. Sim. Tá bem? O cara até falou isso que o senhor está falando aí. Ele jogava pelo River Plate, tá bem? Eu fui olhar aqui, hoje pela manhã, ontem à noite, não me lembro bem, e ele teve também uma expulsão contra o Palmeiras. Beneficiou o Palmeiras num jogo contra o River Plate. O River perdeu em razão também, conforme se fala,
pela expulsão do Carrascal. Tá vendo? E agora do Flamengo, e a torcida do Flamengo. Então já é dissidente, como é que é? Reincidente. Reincidente. Viu, Reincidente. doutor? Concordo com tudo que o senhor falou. Agora, como jogador, eu defendo muito que o árbitro de futebol tem que ser ex-jogador de futebol. Porque você vê que ele está olhando tipicamente para a bola. Eu tenho certeza que se ele tivesse visto que o cara foi com a cabeça, ele tinha recolhido o pé. É possível, né? É possível. Entendeu? Então, aí era o jogo mais esperado, pelo menos para mim, do Campeonato Brasileiro. Era um jogo que o Brasil inteiro queria ver. O juiz, por um excesso de rigor, tira o jogador de campo. Ah, tá bom, mas se ele não tira, o jogo podia descambar para a violência. Não ia descambar para a violência. Uma outra coisa que a torcida do Flamengo está criticando muito é que naquela noite, me parece, naquela noite ou no dia seguinte, ele fez uma festa. Era aniversário dele ou da filha dele. Pô, então ele estava lá meio de cabeça aqui. Diz que ele fez um aniversário, e aí vem uma observação, professor. Nada contra o aniversário. O que a torcida está falando é que para ele parece que não aconteceu nada no jogo do Flamengo. Eu tinha um narrador que falava assim, quando a gente falava uma coisa que ele achava que não tinha nada a ver, falava assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O aniversário do Carrascal e da filha, os caras já estavam convidando para o aniversário. Aí o cara não sabia que ia ser expulso. O que a torcida está criticando foi o auê que ele criou lá no aniversário, que poderia ter sido diferenciado. A Lourdes Oliveira, lá de São Paulo, sou torcedora do São Paulo. Será que o Dorival vai dar jeito nesse time? Com aquele time lá, não. Não? Muito difícil. Muito difícil. O São Paulo também está ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. O Jorge... Eu boto o São Paulo na camisola lá do Santos e do Vasco, se não tomar cuidado. Jorge Eustáquio, lá de Belo Horizonte. Nilton, Cruzeiro é raça. É saúde, aliás, é sangue azul, vai nos dar alegria. Certamente ele não é torcedor do Cruzeiro, né? Não. E falou tudo aqui agora mesmo o professor. Chegou um comandante que sabe agrupar. Você já notou tanto que aquele cara é sóbrio? Ele ganhou pelo Botafogo, saiu tranquilinho, sóbrio. Foi demitido lá do Botafogo. Me lembra muito o treinador de voleibol, primeiro campeão olímpico masculino, depois primeiro campeão feminino, o Zé Roberto. Sóbrio nas declarações, na direção. Mas aqui também tem o Leonardo Martins. Esse Atlético está igual mola de caminhão. Bate, amortece. Bate, amortece e morre. Mas não está caindo, tá bom demais, mas não está caindo. Quer dizer, não está. Dos males o menor, né? É bola de canhão, suaviza a bacada. Mas o Galo, cara, é impressionante o tanto de jogador bom que o Galo tem e não deu liga, né? Como é que pode, cara? Às vezes eu fico pensando, será que é ambiente? Será o que tem uma pergunta aqui para você, professor. Nosso Fluminense está nos fazendo perder o sono. Fora o Beldia. E eu aproveito aqui e vai. O Hulk não chegou lá para. Ainda não estreou? Por que o Hulk não estreou? Só vai estrear depois. Só depois da Copa? O Fluminense, se for por problema de força, não vai perder para ninguém, né? Contratou o Hércules e o Hulk. Aí eu lembrei Falta o Sansão. Não. Aí eu lembrei do francês lá, da mitologia francesa, do Garganto. O Garganto era um personagem da mitologia francesa. Só faltou o Fluminense contratar o Garganto. O Garganto, ele carregava um bezerro desde que nasceu até virar touro, subia no monte mais alto lá da França
e todo dia ele atravessava o Sena 4 vezes nadando. Então só faltou para o Unesco contratar o Garganta. E agora? Moraes, lá de Pernambuco, falam, desprezam, mas olha o Seabra. Ah, não, é lá do Rio Grande do Sul. Sobre o Seabra, Mas olha o Seabra fazendo acontecer no meu Curitiba. Moraes, eu sou fã do Seabra igual quando ele estava treinando o Cruzeiro. Ele continua humilde. Ele saiu do Cruzeiro por pressões ali, que até hoje, né, a gente não entendeu aquilo ali, mas por todos os times que ele passou, ele não fez feio. E ele está fazendo um excelente trabalho aí no Curitiba, assim como o Mancini também está fazendo no Bragantino, né? O Jair está fazendo lá no Vitória. Vitória. São técnicos que, né? E aquele menino agora no Goiás, aí o Cabo lá, Marcelo Cabo, começou a fazer um bom trabalho lá O Marcelo Cabo só tem um problema quando ele é campeão. Ele desaparece e o pessoal pensou que ele é sequestrado. Pensa que foi sequestrado. Né? Aí Deu depois trabalho. Ele disse que tinha tomado um suco de laranja. Deu trabalho para encontrar onde ele estava, né? Tomou suco de laranja de lá. Bom, agora para encerrar aqui o nosso programa, a seleção brasileira, né, estreia agora no dia 3 contra o Marrocos, começa a se reunir agora. Já com um problema aí, né? Pois é, eu queria já que você deixasse aí o seu tchau e falando aí, vai dar certo a seleção? Hoje confirmou que a lesão do Neymar não é só o edema, e ela de grau para quase 2. Então ele já está fora dos 2 amistosos. Será por possibilidade de ser cortado? Olha, ele foi convocado. Eu acho que já que ele foi convocado, agora tem que ir até o fim. É minha opinião. Obrigado. Muito obrigado a todos aí por ter aguentado a gente aqui para as nossas brincadeiras. Olha só. Abraço. Sobre a seleção, me preocupa. Faltam 5 dias para terminar o mês de maio. Eu acho que o professor tem muito mais experiência que eu em relação a período de treinamento. Olha só, o primeiro jogo da seleção contra o Marrocos é no dia 13, é isso? 13 de junho. Professor, convenhamos. A abertura da Copa é dia 6, se não me engano, né? Não sei. Olha só, além disso tem 2 amistosos aí no meio ainda. Tem contra o Panamá no Maracanã e depois tem contra, não sei se é o Egito, um negócio assim. Lá fora já. Já no campo. Eu na minha visão, mas como torcedor e como comentarista, um analista. Na minha visão, como analista, não é nem como torcedor. É muito pouco tempo, na minha visão. Pode ser que o professor que foi treinador ou ainda milita nessa área, pode dizer, Wilmon, não, o prazo é perfeitamente razoável e dá para... Eu acho que não. Para mim tinha que ser 20 dias, em torno de 20 dias, e não essa apresentação que vai ser feita agora, tem 2 amistosos para a estreia contra o Marrocos. Pensamento meu. Mas eu quero só mais uma coisinha, rapidinho. O professor tem uma contenda em relação à presidência da CBF, não é? Primeiro foi o Edinaldo, né? Ele elogiava muito o Edinaldo. Data vendo, né? Data vendo. Tudo que eu aprendi na vida e observo
os grandes professores que eu tive, inclusive estou aqui com o doutor, eu admiro muito. Hoje eu citei o José Geraldo Campos, né? Tudo na sua vida é acúmulo de conhecimento. Qual o acúmulo de conhecimento que um presidente da Federação do Acre tem do futebol brasileiro? Não tenho nada de pessoal contra ele, nem eu conheço, entendeu? A minha pergunta é só essa. Mas se reuniram e quiseram, aí quem sou eu para falar alguma coisa? A propósito disso, se reuniram e quiseram, assim foi. Fizeram a eleição, dizem que teve mão molhada para isso acontecer, dizem. Mas isso sempre tem. Mas o cara não vai participar de uma reunião dessa com a mão suja, mas eu falo a respeito de uma outra situação que nunca eu consegui aceitar isso com calma, com tranquilidade. Calma, Wilma, não é bem assim. Porque pode ser que o professor ou o presidente aqui tem conhecimento do que eu não tenho. Porque uma entidade da importância da Conmebol foi criada exatamente no Uruguai. Por quê? É porque saiu na frente, se reuniu e criou? Deve ter sido isso, né, professor? Deve ter sido isso. Porque, olha, Inglaterra, onde surgiu o futebol. Brasil, país do futebol. O Paraguai está aí na América. Então, por que não na Argentina? Por que não no Brasil? É a pergunta que eu faço, fazendo uma comparação com a CBF, a história da CBF. Ricardo, eu acho que no próximo programa a gente vai aprofundar nisso aí, que é importante. Vou fazer uma pesquisa. Mas eu acho tão importante, tão inteligente esse Ancelotti. Ele viu que o Neymar é um cara que eu vou convocá-lo, tal, mas vocês vão ver que ele não vai nem jogar. Não sei, Nilton. 2 amistosos, provavelmente já estão fora. E eu falei aqui, nessa bancada, e está escrito, se ele entrar jogando o primeiro jogo da seleção, eles vão quebrar ele. Eu tenho um ponto de vista, eu preferia que o Neymar entrasse sempre no segundo tempo. Aí ele vai em frente. Tá. Agora, tem um negócio, eu vi falar aí que ele vai pôr na canela um negócio de ferro, como é que chama aquela? Uma capa de ferro, que se o cara chutar ali nele, o cara vai... Aliás, eu acho... O Paulinho tem isso na perna. Porque o osso... teve uma fratura por estresse, né? E agora fraturou de novo. O que é fratura por estresse? O osso ele vai afinando. Não, ele vai se fragmentando e não consegue fazer, porque quando o osso quebra, várias fissuras. Quando Será o osso que é isso? quebra, uma espécie de solda elétrica. Tá entendendo? Por isso que você tem que operar para ele emendar certinho de novo. A fratura por estresse, não, ele vai esfarelando todo ele. Então isso aí é só quando o jogador tem essa. No caso do Neymar, não. No caso do Neymar, as contusões dele, ele se recuperou das contusões. O problema é que ele estava com a musculatura flácida, só isso. É isso aí. Então, meu amigo, muito obrigado aí por você nos aturar aí, estar aí com a gente até agora. Nosso programa Tribuna do Esporte é isso, cada um dá a sua opinião, sem problema. Divertido. Se tiver problema, cada um se vira com os problemas. Cada um com o seu problema. E aí acaba puxando de vez em quando um dos integrantes aqui, ou de vez em quando um integrante ou outro acaba puxando lá a filosofia. Já dizia Jack Estripador. Vamos por parte. Mas tem outro melhor lá, né? O cara do Doyle, elementar, meu caro Watson. Um abraço, meu amigo. Até o próximo. Deus conosco. Muito obrigado mais uma vez.